Salve, salve, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Química Perfeita. Espero que vocês estejam todos bem, ainda nesse momento aí, pós-pandemia, mas ainda não vencemos essa guerra por completo, né? Então espero que vocês continuem se cuidando e logo logo a gente possa estar junto de novo, tá bom? Gente, olha só, hoje nós vamos fazer a nossa aula de exercícios de cinética química, parte 1. Se você ainda não viu o vídeo de cinética química, vai aparecer aqui no card em algum lugar, a aula teórica. Assiste a aula teórica primeiro, depois você vem aqui para as aulas de exercícios para poder praticar, tá bom? Já peço desculpa se tiver algum barulho, né? Porque sempre tem a questão dos vizinhos. Mesmo eu gravando de noite, sempre aqui e acolá tem alguns ruídos, então já peço desculpa, tá certo? E outra coisa, quando você for assistir o vídeo, na hora das questões, dê uma pausa, né? Na hora que eu começar a resolver a questão, pause o vídeo, tente fazer a questão sozinho, tente ver os itens, se for uma questão discursiva, né, aberta, tente escrever a sua resposta, depois compare com o que eu vou responder, pra você ver o que é que você tá errando, o que é que você tá acertando, o que é que precisa melhorar, que isso vai fazer com que você consiga aprender de forma mais significativa, tá bom? Então já se inscreva no canal, se você gostou, compartilhe o vídeo, comente, né, pra mim poder ter um feedback em relação às aulas, tá certo? E vamos lá. Gente, olha só, questão de número 1. Eu fiz um slide bem simples, porque é só de questões, tá bom? Mas são questões bem interessantes. Primeiro, olha só. Uma faísca elétrica ou uma brasa podem fazer uma reação acontecer rapidamente. Explique que papel elas têm. Por que uma faísca elétrica ou uma brasa pode fazer uma reação acontecer de forma rápida? Porque quando você tem uma faísca elétrica ou uma brasa, elas vão fornecer energia aos reagentes. Isso vai fazer com que a energia de ativação seja vencida, né? Você vai conseguir aumentar a energia dos reagentes a ponto dessa energia conseguir superar a energia de ativação. E isso vai fazer com que a reação aconteça mais rapidamente. Seja uma faísca elétrica ou seja uma brasa, né? Ambas vão fornecer energia aos reagentes e isso vai fazer com que a energia dos reagentes supere a energia de ativação, né? E aí a reação aconteça, como a gente viu lá na aula da parte 1. Por isso que eu digo, quem não assistiu a aula da parte 1, a parte teórica, né, corra lá, senão você vai ficar boiando nos exercícios, tá certo? Então vamos lá. Inclusive a gente até viu que tanto a eletricidade como a temperatura, elas são fatores que podem acelerar a velocidade de uma reação química. Tudo bem? Show de bola? Então vamos lá. Questão de número 2. Essa aqui é uma questão bem legal, porque é uma questão bem do dia a dia. Considere um local em que uma pessoa com dificuldade de respirar recebe gás oxigênio de um balão. Ou seja, você imagina uma parte do hospital, né? O hospital é grande e tem aquela salinha do hospital onde você tem ali balão com oxigênio para os pacientes que estão com dificuldade respiratória. Por que naquele local onde há o balão com gás oxigênio, há um maior risco de ocorrer reações de combustão mais violenta do que em outro local? Lembrando que as reações de combustão, meus queridos, são as reações de queima, tá certo? São as reações de queima. Por que nessa parte do hospital é muito mais fácil ter reações de combustão mais violenta? Pensa comigo o seguinte, a pessoa que está lá recebendo oxigênio, está lá com aquela máscarazinha, né? Quando a pessoa recebe oxigênio, querendo ou não, uma parte daquele oxigênio que está sendo administrado para a pessoa, ele acaba se difundindo para o ambiente. Então aquela sala, ela tem uma concentração maior de oxigênio do que a outra parte do hospital. Ah, Carlinhos, mas a pessoa está inalando. Tudo bem, mas querendo ou não, né, pela capacidade dos gases se difundir, um pouco do gás ele vai se difundindo, ele vai saindo e vai ali para o ambiente. E aí você imagina durante o dia várias pessoas sendo atendidas, você vai ver que a quantidade de oxigênio naquele local, ela é maior, tá? Porque o oxigênio ele vai saindo, né, do aparelho, ele vai vazando e ele vai ali se estabelecendo no local, ele vai se difundindo pelaquela sala. Então, como tem uma quantidade de oxigênio maior e o oxigênio é o comburente, ou seja, ele que alimenta uma combustão, as reações de combustão, de queima naquele local do hospital, por exemplo, elas são mais violentas e elas podem acontecer mais rapidamente. Por quê? Porque há uma maior concentração de oxigênio. E aí nós sabemos que quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade de reação. Porque quanto mais reagente tem, maior é a chance deles colidirem. E isso vai fazer com que a velocidade da nossa reação aumente, tá certo? Então, uma questão muito interessante, muito legal. Questão de número 3, uma questão da UNB, Universidade de Brasília. Considere os estudos cinéticos de uma reação química e julgue os itens abaixo em verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Primeiro item. Toda reação é produzida por colisões, mas nem toda colisão gera reação. Gente, esse item aqui, ele é muito top. Por quê? Porque a gente sabe que toda reação química, ela é fruto de colisão. Se uma reação aconteceu, é porque houve colisão. Mas nem sempre
uma colisão significa que a reação vai acontecer. Por quê? Porque nós sabemos que para uma reação acontecer, não basta apenas que as moléculas colidam. Elas têm que colidir de forma efetiva, com orientação favorável e com a quantidade de energia suficiente. Então, assim, toda reação química é produzida por colisões? Sim, mas nem toda colisão gera uma reação. Verdadeiro. Cuidado, tá? Cuidado com essa frase de toda colisão gera uma reação. Nem sempre. Tem que ter as condições favoráveis. Tem que colidir, tem que ter energia suficiente e tem que estar numa orientação favorável, tá bom? Então o primeiro item ele é verdadeiro. Vamos para o próximo. Uma colisão altamente energética pode produzir uma reação. Pode, né? Carlinhos, é certeza? Tem que ver os outros critérios. Tem que ver que, além da energia, foi numa posição favorável? Se não, por isso que ele coloca aqui, ó. Pode produzir? Pode, não é certeza, mas pode. Tá certo? Tem que levar em consideração os outros fatores. Se ele estivesse afirmando que uma colisão altamente energética iria produzir, estaria falso. Mas ele falou que pode produzir. Pode. Se a colisão é energética, pode acontecer uma reação. Então aqui também é verdadeiro. Item 3. Toda colisão com orientação adequada produz uma reação. Não, porque não adianta somente ter uma orientação adequada. Tem que saber se essa colisão tem uma energia suficiente para romper as ligações dos reagentes e formar as ligações no produto, tá certo? Então aqui, ó, é falso, porque aqui ele não está colocando uma possibilidade. Se ele tivesse dito assim, toda colisão com orientação adequada poderá produzir uma reação. Aí ele estava dando uma condição, uma probabilidade, beleza. Mas ele não está fazendo isso, ele já está afirmando que vai acontecer a reação. E a gente sabe que não é bem assim, tem os outros fatores, tá certo? Então aqui é falso. 4. A energia mínima para uma colisão efetiva é denominada de energia de reação. Não, a energia mínima para que uma colisão efetiva aconteça, ou seja, para que a reação química aconteça, é a energia de ativação. Então isso aqui está fora, não é energia de reação. É a nossa famosa energia de ativação que eu represento assim, ó. E e um Azinho minúsculo, tá certo? Lembrando que quanto maior a energia de ativação, que é aquela barreira energética, menor vai ser a velocidade da reação, ou seja, a taxa de desenvolvimento da reação, tá bom? Então isso aqui tá falso. Deixa eu colocar o Fzinho aqui para você não se confundir. Vamos lá, vamos ver como é que vocês estão. 5. Complexo ativado é um estado de transição entre reagente e produto. Tranquilo, até aí tudo bem. Altamente estável. Não. Complexo ativado, ele não é um estado de transição altamente estável, pelo contrário, ele é um estado altamente instável, até porque o nome já diz tudo, transição, tá ali entre reagente e produto, tá certo? Então é um estado instável, ok? Então esse aqui também está falso. Próximo item, à medida que o tempo passa, a concentração dos reagentes diminui e a dos produtos aumenta. E aí, o que é que você acha? À medida que o tempo passa, a concentração dos reagentes diminui ou aumenta? Lembra lá que no começo da aula de cinética foi que a gente viu, nós vimos um gráfico e eu mostrei para vocês que reagentes, gente, são as substâncias que vão ser consumidas na reação. O nome já diz tudo, é as substâncias que vão reagir. Então, à medida que o tempo passar, a quantidade de reagente vai diminuindo e o produto vai começar a ser formado. Então, a tendência é que a quantidade de produto aumente e a quantidade de reagente vá diminuindo com o tempo, tá bom? Então, aqui nós temos um item verdadeiro. Então já foi a questão de número 3, tá bom? Questão de número 4, uma questãozinha da Mackenzie, também envolvendo os fatores que influenciam na velocidade da reação. Gente, isso é muito importante. Muitos vestibulares, eles cobram questão de fatores, saber quais são os fatores. Quando se observa que a velocidade de reação é maior em um comprimido efervescente usado no combate à azia, em que situação dessas 5 aqui você vai ter o comprimido se dissolvendo de forma mais rápida? Em qual condição? Vamos lá. Letra A, quando colocado inteiro em água quente, que está a uma temperatura de 6 graus. Quando pulverizado, primeiro, entre o comprimido inteiro e o comprimido pulverizado, ou seja, em pedaços, né, o comprimido todo trituradozinho, qual deles tem a maior superfície de contato? Ele inteiro ou ele em pedacinhos? A gente sabe que é ele em pedacinhos, né? Nós vimos isso lá na aula teórica. Então nós já sabemos que entre o comprimido inteiro e pulverizado, o pulverizado ele vai se dissolver mais rápido. Então a gente já elimina aqui, ó, já elimina o item A, que está inteiro, já elimina o item C, que está inteiro, e já elimina o item E, que está inteiro. Carlinhos, ficou aí a letra B e a letra D, os dois estão pulverizados. Porém, qual é o outro fator que a gente viu que influencia? A temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas, né? Então elas vão conseguir colidir mais rapidamente. Carlinhos, então assim fica fácil. É só analisar o seguinte, ó. No item B,
a água está numa temperatura de 45 graus, enquanto no item D ela está a uma temperatura de 6 graus. Então, apesar dos dois estarem pulverizados, no item B você tem tanto uma superfície de contato maior, quanto uma temperatura também maior. Tranquilinho? Então, gabarito letra B. Quando pulverizado, ou seja, triturado, né, em pó, quanto mais dividido possível, mais triturado possível, e uma temperatura de 45 graus, a temperatura mais elevada. Gabarito letra B. E por último, só para a gente poder fechar, para ver se você conseguiu mesmo fixar esse conteúdo, próxima questão bem parecida com a questão de número 4, uma questão da Federal do Rio Grande do Sul, tá? O carvão é um combustível constituído de uma mistura de compostos ricos em carbono. Também tem aula aqui no canal sobre carvão, viu? Só fazendo logo a propaganda. Qual é a situação em que a forma de apresentação do combustível, do comburente e a temperatura utilizada favorecerão a combustão do carbono com maior velocidade? A mesma coisa da questão de número 4. A gente vai analisar quais são as condições que a reação vai acontecer com a taxa de desenvolvimento maior, ou seja, com a velocidade maior. Vamos lá. Primeiro, entre o carvão em pedaço e o carvão pulverizado, em qual deles a superfície de contato é maior? Pedaço ou ele pulverizado em pó? Carlinhos, o pó são várias micropartículas, né? Ele em pedaços, os pedaços são grandes, mas se eu tenho ele pulverizado, eu tenho ele em vários pedacinhos pequenos, e aí eu vou ter uma superfície de contato maior. Então já vamos eliminar aqui, ó, a letra A, vamos eliminar aqui a letra C e vamos eliminar a letra E. Show! E agora, Carlinhos, no quesito temperatura, onde é que a temperatura está maior? Em 30 graus ou em 100 graus? Carlinhos, 100 é maior que 30, né? Pelo amor de Deus. Então aqui, ó, na letra D, além dele ter uma superfície de contato maior, porque ele está pulverizado, a temperatura é maior. E em relação ao comburente, no ar atmosférico ou oxigênio puro? Gente, para que aconteça uma reação de combustão, tem que ter um combustível, no caso aqui é o carvão, e tem que ter o comburente, que é o oxigênio. Onde é que tem mais oxigênio? No ar atmosférico ou ele puro? Obviamente que é ele puro, né? Porque o atmosférico não é só oxigênio. Nós temos aí 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Então, se você tem o ar atmosférico e o oxigênio puro, obviamente, onde você tem oxigênio puro, a concentração de oxigênio é maior. Então, o gabarito aqui seria a letra D, ó. O carvão pulverizado, maior superfície de contato. O oxigênio puro, maior concentração dos reagentes, lembra dos fatores, e a temperatura maior, tá certo? E aí, gabarito letra D. Então é isso, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Foram 5 questões assim simples, mas questões que servem para você revisar o conteúdo teórico e ver como é que vocês estão. Mais para frente nós vamos fazer umas questões mais avançadas de revisão aí, para a gente ver um geralzão de cinética, né? Tanto as questões de cálculo como as questões teóricas. Essas aqui foram as questões iniciais, só para você já ir pegando a manha, já ir pegando os estilos de como esse conteúdo, essa primeira parte de teoria, ela é cobrada nos vestibulares, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal mais uma vez, curtam, comentem, compartilhem e até a próxima.